Uma vez com vocês no programa Vida Plena, pela rádio Vida FM 94,9. É um prazer poder ter esta 1 hora com vocês aqui, falando sobre o Senhor, divulgando a palavra dele, louvando, adorando, entrando em oração. É um momento de nos unirmos na fé. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas que eu vou apresentá-lo já após os recadinhos. Vamos lá. Nós temos o WhatsApp da rádio, está aberto para vocês, é o 1792 000 9792. 1792 000 9792. Por lá você pode mandar a sua mensagem, pedir a sua oração, o seu louvor, comentar conosco sobre o programa, o que você está achando. Será muito bom receber uma mensagem sua. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube. O chat está aberto para qualquer comunicação conosco, ok? Vocês podem entrar, falar, o Mateus está a postos ali para receber a sua mensagem e passar aqui ao vivo para nós. Instagram, Programa Vida Plena. Lá você acompanha todas as informações, as novidades e os episódios do programa também. Caso você tenha perdido algum episódio ou queira rever algum episódio, no YouTube nós temos todos eles lá gravados, tá bom? Hoje nós temos palavra, nós temos adoração, nós temos louvor e temos convidado. Vamos lá para esta 1 hora de transmissão ao vivo do programa Vida Plena. Vamos entrar na presença do Senhor agora com um louvor, um pagodinho, bênção que não tem fim, para animar a nossa tarde. Vida FM. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Bênçãos que não tem fim. E agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Mas vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi. Com pouca fé, sim, eu temi. E hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim.
eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Todo tempo é tempo de adoração. Vida FM, a rádio do Senhor. No ar, pela Vida FM, programa Vida Plena, com a missionária Sandra Espada. Voltamos, queridos ouvintes, com esse pagodinho gospel, para animar nossa tarde, para a gente começar aqui o programa bem animados. Eu queria fazer uma observação, eu passei o número do WhatsApp errado, eu sinto muito, aqui vai o WhatsApp correto. 1792 000 9490. 1792 000 9490. Este é um meio que você pode usar para se comunicar conosco, assim como o chat do YouTube também, que está ativo, ok? Programa Vida Plena, Rádio Vida FM. Maria Borges, nosso ouvinte, pediu oração para milagres financeiros. Maria, estou orando por ti desde o dia que vimos aqui o seu recadinho e hoje faremos mais oração também pela sua vida financeira, para que Deus te abençoe, venha prover as suas necessidades. Você está aqui no nosso caderninho de oração. Pastor Nilson Lima mandou abraços. Muito obrigada, pastor. O nosso convidado já está aqui agradecendo os seus abraços. Pastor Nilson Lima, seja muito bem-vindo ao programa Vida Plena. Mande seus recadinhos que nós entraremos aqui no ar para falar com você, ok? Vamos agora apresentar o nosso convidado todo especial que estará conosco aqui neste momento, nesta 1 hora de programação, para compartilhar conosco as suas experiências, a sua trajetória, a palavra de Deus. Engenheiro Lucas, seja muito bem-vindo ao programa Vida Plena. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado a todos, né? Agradeço primeiramente a Deus, porque sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer, né? E agradeço a vocês aqui pela oportunidade também. Tá podendo conversar um pouco das coisas do nosso Pai. Exato. Né, é um prazer recebê-lo, ser nutrida pela sua palavra, pelo Espírito Santo que habita em ti. E assim, dividir, né? Compartilhar experiências. Sim. É bom, o ouvinte se alimenta também, nutre, né, o espírito. E conta um pouquinho da sua trajetória, de como foi esse encontro com Deus, o começo. Fala um pouquinho para nós, para que o ouvinte venha conhecer você. Amém. A minha trajetória, ela é um pouco, vamos dizer assim, diferente do que a gente às vezes costuma ouvir, né? Olha, eu tinha uma vida nas drogas, eu tinha uma vida na bebida, eu tinha uma vida assim, e aí, pelo amor de Jesus, eu fui me encontrando. Eu fui ao contrário. Eu nasci num berço evangélico. Ai, que bênção. Né? Os meus pais, eu acredito que eles estejam assistindo, já eram convertidos, né? Eles já eram do Senhor, já viviam na igreja e tal, e eu nasci nesse ambiente. Na época eles frequentavam a quadrangular aqui local, né? A sede.
e do pastor Domingos Bento Paulino. Me lembro dele na minha infância, um homem de Deus, e depois eu lembro do pastor Darcy, do qual eu consegui aprender quem era Jesus, né? O que era uma vida com Deus, o que era uma igreja, a escolinha dominical com as professoras. Não vou citar o nome porque eu vou esquecer de alguém e eu não quero isso. E me levaram, né, a conhecer o que era a palavra de Deus, quem era Jesus, o que, né, isso tudo representava. E aí, o que aconteceu? Na minha juventude, vamos dizer assim, da adolescência para jovem ali, aquela transição, né? Aí aconteceu ao contrário. Eu acabei dando uma passeada fora desse contexto, o né? que acontece muito, E né? sim, né? Mas de uma forma meio natural. Olha que interessante. Eu, né, sem querer, eu acabei indo num lugar, no outro. Conheci uma moça fora da igreja, do contexto religioso, vamos dizer assim, né? Da igreja e tal. E me lembro de ter participado com ela de alguns eventos locais que a gente acabou indo e tal. Graças a Deus, nada de drogas, nada de, né, essa parte de vícios, assim, vamos dizer assim, né? Mas acabei indo para um outro caminho, né? E eu me lembro de todas as vezes que eu chegava em casa, seja a hora que for, os meus pais me esperando em casa. E eu lembro que o Espírito Santo me falava assim, olha, eles estão ali aguardando você chegar. E eu lembro de toda vez que às vezes eu acordava cedo, eu via meu pai ajoelhado no sofá, orando, né? E aquilo começou a voltar ao meu coração, né? Então, a minha trajetória, ela estava num berço evangélico, eu conheci tudo isso, tive esse momento que eu saí e pude perceber que Jesus me amava de forma ágape, né? De forma... Olha que interessante, para que eu saísse disso, eu já estava meio apegado àquela pessoa, tal, né? E aí, por conta dessas orações dos meus pais, eu creio muito nisso, e também de orações de pessoas que nem me conhecem, porque esse é o efeito da oração do justo, né? Alcança gente que a gente nem conhece, né? Eu creio naquelas orações que, olha, alcança aquela vida que está perdida, que estavam nos, né? Esse era eu. É aquele filho pródigo, né? Para que eu saísse, aconteceu algo interessante. A própria moça falou, acho que eu vou, né? Enfim, vamos deixar quieto, tal. Eu tava meio assim, falei, nossa, que coisa, né? Eu fiquei meio magoado no dia, naqueles dias ali, mas aí estava perto do fim de semana onde eu fui na igreja do pastor Nilson. E eu lembro que o Espírito Santo veio, consolou meu coração. Nessa própria igreja, eu acabei conhecendo a minha esposa. Que bem. Então, olha como que são, como que é, né? Esse cuidado de Deus conosco. Não importa se sou nunca, eu, né? se... Não desampara, não importa o que a gente faz. Exato. Não importa o tempo que leve. O amor de Jesus, ele vai nos rodeando. E é interessante, porque em todo esse tempo, eu percebia em uma frase, às vezes num hino de alguém na rua, de alguma forma, Deus estava querendo me chamar a atenção. Olha, o caminho que você está trilhando não é bom. O caminho que você está indo não é bom. Não é, né? o que eu preparei. Eu lembro muito do filho pródigo, né, nisso. Né? Tava ali, enfim. Então, e graças a Deus, né, conheci minha esposa, enfim. E de lá para cá a gente tem, né, se alicerçado e procurado essa vida com o Senhor, que é diária. Né? A palavra de Deus diz mesmo que nós temos hoje. Amanhã não existe. O sábado, né? Amanhã não existe. Ele existe hoje. Né? Então, hoje nós precisamos correr para os braços do Pai, que está sempre aberto. Sempre de braços abertos a nos receber. Né? Né? Isso é... Você vê que até fantástico. Quando você está ali destinado a isso, né? Você é um escolhido de Deus, mesmo quando você não está na presença, Ele resgata, né? Ele te resgata de alguma maneira, Ele manda sinais, Ele manda... porque ele não perde uma alma dele, não. Né? Ele não perde um filho dele. É lindo isso, né? Você pode estar na situação que for, ele vai te resgatar. Essa paz a gente pode ter. Exato. De que Deus nos ama a ponto de não abrir mão de nós. Exatamente. Esse é o amor. A gente entende, tem vários amores, né? Mas o de Deus, que é o ágape, esse transcende. Transcende. Né? Eu não sei se eu já posso, de repente, comentar algo que eu queria, né? O microfone é teu. Obrigado. A gente, a gente conhece, né? O Salmo 23, acredito que seja o salmo, aliás, o texto mais lido hoje da Bíblia, né?
Então, e é um salmo lindo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí você vê, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, né? A hora que você chega no versículo 4, que é o que tem me tocado nesses últimos tempos, ele vai falar assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? A parte C do versículo é fantástica, porque o Senhor está comigo. Então espera. Você começa o versículo falando, o Senhor é o meu pastor. Se ele é pastor, eu sou ovelha. Muito bem. No versículo próximo ele fala, olha, ele me faz deitar, ele me faz regozijar, né? Então, a hora que ele chega e fala assim, porque eu estou com você, você começa a entender o quê? O Senhor é meu pastor, e quem não falta? Ele não me falta. Ele é o pastor. Ou seja, quando ele deixa as 99 e vai buscar aquela ovelha perdida, o que a ovelha tem? Ela tem um pastor. Ela tem o Senhor. Olha que fantástico, né? Quando a gente lê então que o Senhor é o nosso pastor, então Ele não nos falta. Ele né? não nos falta. E o versículo 4 prova isso, porque Ele está conosco. Então quando a gente percebe essa dimensão, você pode ser a pessoa assim, hoje Lucas, nossa, eu estou numa situação social, eu estou no fundo do poço. Assim como Jesus estava lá para ser batizado por João Batista, né? No lugar mais baixo da terra. Sim. Ele ouve, imagina a cena, né? Sendo batizado, está na fila de batismo, você vai ser batizado, o céu se abre, a pomba desce, uma voz diz, esse é o meu filho amado. Uau, né? No lugar mais baixo da terra. 4 ou 5 capítulos depois disso, você vê que Jesus com os discípulos, alguns discípulos, vão num monte alto, um monte alto a Bíblia fala, né? Daquela região. Ali acontece outro fenômeno, também desse. Uma nuvem envolve ali e eis que uma voz diz, esse é meu filho amado. O que a gente aprende com isso? Que não importa a posição social que a gente seja hoje. No lugar mais baixo da terra, no fundo do poço, Lucas, eu não tenho mais nada. Eu estou pensando em pular da ponte, eu estou pensando em me matar. Você é filho, você é amado. Você me tem, eu sou o seu pastor. Você e você pode estar no lugar mais alto hoje, os holofotes olhando para você, seu nome sendo, né, aclamado daqui e dali. Você é filho, você é amado. Essa é Que mensagem linda. Isso é o que... Você pode ter a Bíblia que for, da versão que for. Eu tenho 3 versões no meu celular, eu tenho uma outra na minha casa. E sempre que eu vou fazer os estudos, eu olho para as 3, 4 às vezes. Todas apontam para Jesus. Todas apontam para esse amor de Jesus por nós. Esse amor que transcende. Isso, exato. Que é assim, a gente não consegue mensurar. Não. É impossível, né? Impossível. É impossível. E às vezes é indizível. Às vezes, assim, os ouvintes que estão nessa situação, né? Porque tem muito ouvinte que está passando por uma situação complicada, uma situação difícil, seja ela qual for, né, Sim. irmão? Financeira, emocional, sentimental, com filhos. Às vezes a guerra é tanto, o deserto é tanto, Sim. que ele esquece desse amor. E Sim. é esse amor que vai fazer com que o cenário mude, Exatamente. né? E ele muda. Muda. Ele muda. Muda. Bom, posso... Claro. Pegando essa linha de raciocínio, olha que impressionante. Eu até estava comentando com você antes da gente, né? Poder entrar. É algo que Deus tem falado comigo já há uns 5 ou 6 anos. E de lá para cá, eu tenho percebido quão profundo isso é, né? Você vendo a questão de Pedro, por exemplo, né? Lá em João, capítulo 18, você vai ter aquele cenário, né, que todos conhecem, que Jesus até fala, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Não sei se você sabe o que é o galo. O galo, ele é uma trombeta romana, né, chamada Galicium, que era tocada para poder avisar determinados horários, ou toque de recolher, ou toque de despertar, né? E aí Jesus fala, antes que essa trombeta toque, você vai me negar 3 vezes. Então, no capítulo 18 de João, começa a comentar isso daí. Começa a falar, olha, teve uma situação, Pedro nega. Pedro nega e Pedro nega 3 vezes. O galo canta, tem toda aquela situação com Pedro, né? Ok. No capítulo 20, se eu não me engano, Jesus, né, obviamente, ele é crucificado, morto, ressuscita, e aí no capítulo 20 ele aparece aos discípulos, né? E aí é interessante que a Bíblia fala que ele aparece no meio deles, a porta está trancada, né, porque eles estavam com medo dos judeus, aquela coisa, e Jesus aparece no meio deles, passa já convosco. É interessante que Tomé não está ali. Muito bem. Passado 8 dias, no mesmo capítulo, salvo engano, Jesus encontra eles de novo, agora Tomé está lá, e ele se põe no meio deles e fala, passa já convosco.
Aí Tomé vai lá, pega na mão, né? Aquela coisa. Confere. Confere, né? Tudo bem. Tem uma terceira vez agora, que Jesus vai encontrar os discípulos lá na praia. Pedro pega e fala, eu vou pescar. Quem quer vir comigo? Vem uma turma lá de discípulos com ele e vai pescar também. Enfim. Pedro volta tal, e tem aquela cena muito conhecida que Jesus vai perguntar para Pedro, em 3 perguntas, se ele o amava. Pedro, você me ama mais do que esses, né? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama, né? Tem esse encontro com Pedro. Agora, o que me chama mais atenção, minha irmã, é o fato de que Jesus ele vai aparecer para os discípulos e para o pessoal ali, até a ascensão dele aos céus, 10 vezes. 3 vezes ele encontra Pedro, antes de perguntar 3 vezes para ele. Durante 3 vezes, Jesus encontra Pedro e em nenhuma delas Jesus fala assim, o que você está fazendo aqui? Não foi você que me negou? Isso é fantástico. Ele não fez acepção de Pedro em nenhum momento. Em nenhum momento. E aí, chega naquele momento com Pedro, Jesus chama ele e fala, você me ama mais do que aqueles? Eu me coloco no lugar de Pedro e eu tento absorver às vezes que Pedro viu Jesus ali antes de fazer essas perguntas. Fala, poxa, mas você me viu 3 vezes e nenhuma delas você me sai daqui da sala, o que você está fazendo aqui? Você me negou agora há pouco 3 vezes, né? Eu falei que você ia fazer isso. Não, jamais. Jesus não faz essa acepção. Muito pelo contrário, chama ele, você me ama, tal, né? Ainda ele fala assim, depois que você se converter, né, converte os seus irmãos e tal, né? Então, minha irmã, eu faço, e o que Deus tem falado comigo a respeito disso, né? Até para o querido ouvinte que está aqui ouvindo, a gente não sabe, né, a situação de muitos, mas você não está sozinho, você não está desamparado, e muito menos você não está invisível. Deus começou a falar no meu coração algo lá de Gênesis, que vem acontecer com esse episódio aqui. Eu citei o exemplo de Pedro, temos outros, mas eu usei o de Pedro, e eu vou falar algo aqui de Gênesis. Eu posso ler? Claro! Para quem estiver acompanhando e conseguir o acesso à Bíblia, eu vou ler em Gênesis 3, a partir do 8 e 9. Meu irmão, olha que interessante. No 3, 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora o 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Vamos lá. Esse versículo 9 é algo assim, para mim, é algo fantástico. Como assim chamou? Que amor é esse que me chamou? A versão, talvez, que a gente esperaria é Deus veio com o chicote divino e acabou com tudo, né? Porque nós somos a menina dos olhos de Deus. É de todas as criações. Nós somos a principal, né? Lá a Bíblia fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Quando acontece tudo aquilo, Deus está passando pelo jardim, eles ouvem a voz, saem correndo, né? É assim que a gente se esconde, né? Bate cara aí, e aí você sai correndo. É o que eles fizeram, né? Vamos se esconder. Deus chama Adão e Eva. E o versículo não para por aí. Ele fala ainda assim, ó, o que vocês fizeram? Não. Onde vocês estão? Meu irmão, e por que eu falei de Pedro, agora eu estou falando disso? Porque o amor do Senhor, ele vai tão além do que a gente consegue raciocinar, que o pecado fez o que fez. Eles erraram, pecaram, e aconteceu tudo que a gente sabe, né? É só ler aqui o livro de Gênesis que vai contar tudo detalhado. Mas o que eu tenho entendido desse tempo, meu irmão, mais do que o próprio erro, mais do que a própria profundidade do pecado, o que ele fez foi distanciar a gente. Isso foi pior ainda, porque Deus chegou e falou, onde você está? Deus me chama e fala onde eu estou. É a mesma coisa da ovelhinha. Cadê aquela ovelha que se perdeu? Eu vou atrás dela. Por quê? Porque o meu amor faz com que eu chame você. Não te apedrejo. Pedro estava ali com os discípulos. Jesus podia muito bem ter chegado para ele e falado, o que você está fazendo aqui? Sim.
Não, Pedro, você me ama. Se eu não me engano, acho que é em Lucas. Alguns dos evangelhos tem uma parte que fala que Jesus, na hora que Pedro peca, Jesus está olhando. Você imagina aquela cena para Pedro, né? Ele teria eu arrisco a dizer que ele teria todas as condições de abandonar. Sim. De virar as costas e sair correndo para algum lugar e nunca mais, né? Não, pelo contrário, eu acredito que ele sentia esse amor em algum momento da vida dele, lá no fundo do coração dele, em algum lugar ele sabia que talvez isso poderia acontecer, de se reconciliar, né? E aí eu vejo essa profundidade do amor de Deus em nos chamar e nos dizer assim, ó, onde você está? Onde você está? Porque mais do que o efeito do pecado é a distância que ele faz entre eu e Deus. E isso é algo que o Senhor não quer. Distancia-nos de Deus. Ao contrário, Ele quer um relacionamento. Ele quer que a gente esteja perto. Por mais que, Lucas, eu não sei orar, eu não sei falar. Tem gente que dobra o joelho, e de roupas e tal, e trajes, e se faz toda aquela cerimônia, mas o coração não se dobra. Então, mais do que o meu joelho físico, é o meu coração. Qual é a disposição do meu coração de realmente me entregar para Deus? Tem gente que eu escuto se fala, Lucas, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja, eu não entendo nada que fala. Pode ser padre, pode ser pastor, quem for, ministro, o que for. Eu não entendo nada, eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Tem que ter uma disposição no meu coração de realmente querer ouvir. Aí é que tá. Eu realmente quero um relacionamento? Eu realmente desejo isso? Porque Deus realmente deseja. Sim. Onde você está? Lucas, Mateus, né? Mateus, né? Robertinho. João, Joaquim, Sim. Maria, onde você está? Onde você está? Onde você está? Nossa, que alimento para nossa Glória a alma Deus. essa palavra. Irmão, que bênção ter você Amém. aqui. Como eu Amém. estou sendo Glória a Deus. alimentada por você, pela sua história, por aquilo que o Espírito está colocando no seu coração. Amém. Eu estou Deus sendo seja muito louvado. alimentada e acredito Glória que os a Deus. ouvintes também. É o que eu costumo sempre falar, né? Essa história de pecado pega demais, né? Porque tem muitas linhas de pensamento em relação a isso, Sim. né? E eu costumo dizer que não existe pecado pequeno ou grande, tudo é pecado, mas o que nos conforta, e eu tenho esse sentimento no meu coração, de que Deus está sempre pronto a ser misericordioso, a perdoar, porque o Sim. que Ele quer é o relacionamento com você. Isso. Ele não abre mão disso, Isso. né? Então não importa, querido ouvinte, qual seja o pecado que esteja aí na sua cabeça, que o inimigo muitas vezes fica martelando lá na cabeça dele, né? Olha, você fez isso, Deus não quer mais saber de você, Deus não se agrada mais de ti. Não, porque o que Deus quer é resgate da alma, é transformação, e é alma. Posso? Pode. E não há nada que você faça. Vamos lá, ó. Existe jejum, existe oração, existe tudo isso que você, com a intenção do seu coração, você pode fazer, né? Mas em relação a sacrifício, não há nada que você faça. Óbvio, porque Jesus já fez. Então, eu vou fazer isso porque Deus vai começar a olhar para mim. Existe ainda, né, penitências que o pessoal faz. Esquece. Você, ao mesmo tempo, ao contrário, você está anulando o que Jesus fez. O sacrifício de Jesus. Esses tempos atrás a gente estava conversando, eu e minha esposa, que o véu se rasga de cima a baixo, né? Quando Jesus, né? E o véu não era um tecidinho, né? Era da espessura de um palmo. Era um baita de um tecido. Era um negócio estrondoso e veio de cima a baixo, ou seja, provando que não foi homem que começou, mas sim o poder de Deus, fazendo com que já não houvesse mais separação entre eu e Deus, né? Que não precisa ninguém ir por mim. Jesus fez esse sacrifício e agora eu tenho livre acesso. Aonde quer que eu esteja. Eu conheço um irmão, não sei se ele está assistindo, e eu lembro do testemunho dele que ele falava assim, cara, na minha casa pequena, vivia bastante gente comigo, eu no meu banheiro, num cômodo pequenininho, lá eu chorava e pedia para Deus, né, me ouvir e tal, e lá eu era ouvido. Não importa onde a gente esteja. Aí vai daqui. Qual é a intenção do meu coração de realmente, coração né? quebrantado, Isso. né? Prostrado Isso. diante do Senhor. Isso. E aí, qual é a resposta para isso? É o que o filho pródigo teve, né? Poxa, lá na casa do meu pai, o que eu tô fazendo aqui? E a hora que ele vai, né, ao encontro, o pai tá de braços abertos. Essa é a resposta para um coração que realmente quer um relacionamento. O pai tá de braços abertos. Isso é maravilhoso. É Nossa, indizível. Sensacional. É imensurável mesmo.
Vamos dar um intervalinho para o nosso irmão tomar uma aguinha, dar uma descansadinha. Vamos de louvor, Robertinho. Vamos de Isadora Pompeu, Bênçãos que não tem fim. Vida FM. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Você sintoniza Vida FM, a rádio do Senhor. O seu fim de semana começa muito melhor com a Vida FM. Programa Vida Plena. Apresentação: missionária Sandra Espada. Voltamos, queridos ouvintes, aqui pela Rádio Vida FM 94,9, programa Vida Plena, que você pode acompanhar ao vivo todas as sextas-feiras, do meio-dia a 1h da tarde, pois teremos agora mais uma mudança no horário, né, Mateus? Então agora nós voltaremos para o horário do meio-dia a 1h da tarde. Caso você tenha perdido ou tenha visto pela metade algum episódio, é só entrar no YouTube, Programa Vida Plena, que lá você consegue acompanhar todos os episódios gravados aqui até o momento. Nós estamos aqui com o engenheiro Lucas, aqui de Catanduva. Ele está dando, assim, um grande ensinamento a todos nós. Carol, queria muito te agradecer, Carol, pela indicação. Queria muito mandar um beijo no seu coração, te desejar tudo de bom, todas as bênçãos do Senhor na sua vida.
O irmão está aqui também concordando comigo. Carol, você é uma mulher de Deus, que Deus continue te usando, te alimentando para que você faça a obra, continue na obra do Senhor. Eu queria também mandar um abraço para o Fred e Juliano, que estão aqui nos assistindo. Irmão, quer falar alguma coisa para eles? Muito feliz por eles, moram no meu coração, né? Eu acredito que tenha muito mais ouvintes também. E eu fico feliz, né? Com muitos a gente conviveu, né, dentro da igreja, participamos de fases da vida juntos, né? E isso é algo valioso demais. Sim. É valioso demais. Tem coisas que têm preço, né? Outras têm valor. Então essas não têm preço, elas São têm valor pérolas, no nosso né? coração. Exato. E eu queria também agradecer ao ouvinte Marcelo, do Ministério África Crianças de Futuro. Que legal. O Marcelo também é um parceiro aí do nosso irmão Lucas e está na África fazendo este trabalho maravilhoso. Irmão, Exato. quer falar alguma coisa para ele? Marcelão, você é um homem segundo o coração de Deus. Ele e também o Diego, né, que está no Nordeste, num trabalho excepcional. Eles, de fato, assim como muitos, né, mas eu conheço os dois, de fato, levam um trabalho missionário com o coração, sem assim interesse nenhum, né? O Marcelo na África, batalhando com as crianças ali. É um ambiente realmente profundo de feitiçaria e de magias ali, né? É um ambiente negro mesmo, vamos dizer assim, né? Ele tem levado a palavra de Deus, ele tem plantado sementes lá, assim como o Diego, ele chegou ali, né, do nada também. Eu tenho acompanhado, né, o trabalho deles no Nordeste, ali em Capitão Gervásio, e tem plantado a semente do Senhor lá, sabe? Então, meu forte abraço a eles, e o Senhor é com vocês, meus irmãos. Que Deus os abençoe, eles e tantos outros que fazem esse trabalho, né, missionário. Exato. Que Deus os abençoe e os capacite, né, porque não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil. Não, exato. Não Marcelo e Fred, Juliano e Diego, Diego eu queria também. muito convidá-los quando estiverem aqui por Isso. Catanduva para virem aqui no programa, darem um testemunho, Amém. participar aqui conosco. Será muito, muito, muito prazeroso. Glória a Deus. Irmão, estamos passamos da metade do programa, que delícia, né? A Glória coisa a Deus. flui, o Espírito Vai, Santo vai direcionando e a gente vai fluindo aqui. É verdade. Eu queria saber não, eu tenho certeza que o senhor, que o irmão tem um testemunho, tem vários testemunhos de vida, né, nessa caminhada cristã. Mas eu gostaria de algum toca o seu coração hoje de compartilhar conosco, algum testemunho que o senhor tem, assim, toca o seu coração neste momento de compartilhar conosco? Tenho. E vai até de encontro com o que a gente estava conversando agora, antes desse intervalo. Eu fiz um questionamento uma vez para o Senhor, né, estudando a palavra e tal. E aí a gente conhece um versículo que diz assim, ó, que vai chegar aquele dia que o Senhor vai olhar e falar assim: eu não vos conheço, né? Mas Senhor, eu falei no teu nome, eu profetizei, eu estava à frente de um trabalho e tal, né? E aí Jesus vai olhar para ele e falar: eu não vos conheço. Aí eu falei: Senhor, por que não conhece? Por que a palavra não conheço, né? Poderia de repente falar: eu não vos aceito. Mas por que não conhece, né? Passado um tempo, através de uma irmã angolana, eu estava ouvindo, né, uma conversa dela num outro canal, e aí ela fez essa pergunta também. E aí eu acredito que seja a pergunta talvez de várias, né? Mas para mim foi uma coincidência tão grande. Eu olhei e falei: nossa, que coisa! Já tinha feito um tempo aquilo, né? E aí ela, comentando a respeito disso, né? Ela disse assim: no outro dia o Senhor falou no meu coração. Aí ela me fez lembrar da mula de Balaão. Aí eu falei: uau! Da pregação, né? Da história, né? De Balaão e tudo mais, que a mula fala. Aí a mula foi salva? Não, ela é um animal. Mas ela foi um instrumento àquela hora, né? Para poder falar para o profeta e tal. Aí ela falou: minha irmã, e falou para mim também: Lucas, assim como muitos hoje, tem um ministério, tem à frente de um trabalho, está à frente de uma igreja, está à frente de algum trabalho cristão, vamos dizer assim, né? Mas eles não têm amizade comigo. Eles não têm relação. A hora que termina a pregação, a hora que termina aquele momento,
que ele vai para casa dele ou ela vai para casa dela, tem a vida comum, a vida não tem relacionamento comigo. Né? A gente estava conversando agora Sim. sobre o amor dele que nos chama para ter um relacionamento, Sim. né? Porque o amor dele nos envolve, nos alcança, independente de quem a gente é. Mas relacionamento com Deus. Então, ele falou assim, eles não são meus amigos, então eu não os conheço. Como que eu posso conhecer alguém que não é meu amigo? Se você está à frente, fala, e Deus até vai através de você, porque quer alcançar outras ovelhas que estão ouvindo. Sim. Mas você mesmo não tem relacionamento comigo, então eu não te conheço. Mas eu falei no teu nome, eu sei, você falou no meu nome. Outras pessoas foram alcançadas através dessa oportunidade. Mas você, eu não te conheço, porque você não quis relacionamento comigo. Não tem intimidade. Você não quis ser meu amigo. Exatamente. Então, e é interessante, né, minha irmã, porque essa palavra amigo, a gente tem muitos colegas, mas amigos de fato, quem você pode realmente fazer aquela abertura, olha, isso. E Deus é essa pessoa. Jesus é esse amigo, que você pode falar as piores coisas, até porque ele já sabe. Então você pode abrir seu coração. E é nesse envolvimento que ele vai demonstrar o amor dele, diário, por nós, né? É na intimidade com ele, né? Que ele demonstra Isso. o amor, a misericórdia, a graça. Exatamente. E essa intimidade é buscada, né, irmão? Exatamente. Nós buscamos, né? Exatamente. É buscado. Você não é automático. Não né? é automático. E outra coisa, não é uma... Por exemplo, fiz uma oração hoje de arrependimento, tal, e ok, vamos lá, vamos vivendo. É diário. Você no outro dia, Senhor, me ajuda nisso. Puxa, eu ainda estou com essa dificuldade. Eu vou aproveitar e contar, acredito que meu pai esteja assistindo, eu vou até contar um testemunho dele mesmo, né, que foi algo tremendo, né? Um dia ele contou para mim que ele tinha um bar na cidade, aqui local, né, na época que ele era solteiro, e ele já conhecia a igreja, tal, conhecia a palavra, então ele foi largando alguns vícios, né? Só que o vício do cigarro foi aquela coisa difícil de largar, né? Até que chegou um dia, isso foi fantástico, né? Ele ter contado para mim, eu nunca mais esqueci. Ele comentou assim, eu cheguei para Deus e coloquei o cigarro em cima da mesa e falei, Senhor, é o seguinte, eu já larguei disso, mas isso aqui tá difícil. Olha a disposição do coração. Foi sincero, não usou palavras formuladas de textos. Não, Senhor, isso aqui tá difícil. Eu não consigo. Aí ele olhou para mim e falou assim, a hora que eu me dei por conta, já fazia 6 meses que eu não fumava. Olha que bênção. De repente. Porque foi sincero. Foi sincero. Né? Senhor, eu quero, mas eu não sei o que eu faço. É a transparência do coração. É a disposição de querer um relacionamento. De querer estar com o Senhor. Sim. Né? E isso é fantástico, né? Fantástico. É fantástico quando a gente se depara com o amor de Deus. Muitos querendo largar vícios, né? Largar. E eu acho que o grande segredo é esse, é você estar com o coração sincero e dizer, eu não consigo sozinho, né? Eu não tenho essa força. E daí Deus vem, entra com todo o poder, com todo, né, a disposição dele e faz a coisa acontecer. Exato. Que bênção. Nossa, que testemunho lindo do seu pai. Glória a Deus. É até mais profundo. Eu até não sei como que tá o horário, tá por favor. tranquilo. Mas eu lembro que ele contou para mim que quando ele estava querendo ir para a igreja tal, e estava sentindo essa necessidade, enfim, né? Eu até vou citar novamente o nome do pastor, ele já faleceu, mas tem um propósito no que eu vou te falar aqui, no que eu vou falar para os ouvintes, do pastor Domingos Bento Paulino. Ele, quando meu pai foi para a igreja, né, o pastor Domingos estava ali na congregação e tal, na quadrangular, e ele pediu para que meu pai esperasse para depois. Ninguém tinha falado nada, ninguém tinha pedido nada, né? E o discernimento que o pastor teve de Deus, né, foi exclusivo. E aí ele pediu para que meu pai esperasse. O que o pastor fez? Abraçou meu pai. No abraço, o meu pai pôde sentir o amor de Deus. Olha a posição de um homem de Deus. Olha, não quero nem dizer que tem que ser pastor, que tem que ser líder, que tem que ser... Eu, você, sim, eles aqui, que estejam com posicionamento diante de Deus. E aí eu vou até agora puxar um outro gancho aqui. O que falta hoje? Né? Não só para a nossa igreja, não só para a igreja do Senhor na terra.
o que falta? Homens de posição. A gente vê direto, né? As mulheres, elas fazem grupo de oração, fazem encontro, isso e aquilo, mas e os homens? Você vê que o próprio Gênesis que eu estava lendo, você vai ler mais embaixo, acho que o versículo 14, se eu não me engano, Deus começa a pontuar. A serpente vai acontecer isso, isso, isso. A mulher vai acontecer isso, isso, isso. E ao homem, ele vai por último. Por ter dado ouvidos à mulher. Olha que coisa, não é que a gente não tem que ouvir a mulher, não é isso, mas o que aconteceu? Né? Adão, por não ter exercido o papel de homem, de Deus, ali, na região espiritual, aconteceu o que aconteceu. Então, o que hoje acontece, minha irmã? Faltam homens que se posicionem diante de Deus. Não, claro, todo mundo erra, tropeça, peca. É justamente por isso que a Bíblia fala, quando acontecer isso, vocês têm um advogado. Quando acontecer isso, vocês têm o Senhor que vai perdoar os seus pecados. Porque vocês são falhos mesmo, está certo. Mas você começa a buscar em Deus certas posições, obviamente que as trevas vão querer se levantar. Isso é automático. Conversa com o Marcelo da África, para você ver como que, né, elas atuam. Se está se levantando é porque você está atuando. Né? E então, o que eu queria dizer com isso, né? A nossa cidade de Catanduva, né, até quando o Marcelo veio aqui, viu, irmão Marcelo, se você estiver ouvindo, você vai lembrar disso. Me marcou isso daí. Ele teve aqui um período conosco, a gente aprendeu muito, inclusive através da pregação dele, daquele sábado que ele veio aqui, há uns 6 anos atrás, eu consegui visualizar como que foi o milagre da multiplicação, porque aquilo para mim era uma coisa assim, como será que aconteceu? E aí ele ministrou pra gente, olha, Jesus orou, agradeceu e começou a repartir. É no repartir. Eu estou repartindo aqui com você. O seu coração está sendo cheio, o coração dos irmãos está sendo cheio. Isso vai começar a repartir ao milagre da multiplicação. É fantástico isso, né? E aí, num domingo à tarde, que ele estava aqui conosco, a gente aprendendo muitas coisas, e aí eu falei, Marcelo, cara, como que é lá na África, né? Como que é a vida lá, a religião, como é que é isso, cara? Ele falou, nossa, Lucas. Aí eu falei pra ele, quero um dia visitar você, e ainda tenho esse desejo, meu irmão. Quero um dia visitar você. Como que, né, funciona lá? Ele falou, quando você for, esteja com a sua vida de oração em dia e com jejum, né, oração, assim, porque assim, lá é muito pesado a questão de feitiçaria, de magia negra. Eu falei, puxa vida. Eu falei, mas você sabe o nome daqui da cidade, né? Ele, não é Catanduva? Aí eu falei assim, olha, ela tem por nome, né, Catanduva, mas ela também se chama Cidade Feitiço. O olhar dele pra mim, eu nunca mais esqueci. Ele fez assim, ó. Como é que é? Eu falei, Cidade Feitiço. E como é que vocês aceitam isso? Vocês aceitam isso? Vocês aceitam aquilo? Entrou como uma espada que me atravessou de um lado ao outro. Como é que eu, sendo cristão, e agora eu até, né, passo isso para os ouvintes, né? Estava falando de um posicionamento de um homem de Deus. Como que eu, cristão, você que está indo na igreja sua de denominação qualquer, como que a gente pode aceitar uma cidade que se denomina Cidade Feitiço? O que tem de bom em algo enfeitiçado? Da onde veio a ideia de que isso é prosperidade, né? De que isso é bom? Eu lembro, há um tempo atrás, que a cidade ganhou um título e foi dado o nome de Cidade Fraterna. Há um tempinho atrás. Aquilo parou por ali, não deu sequência. Deu uma luz no fim do túnel, mas não deu mais sequência. Então a cidade ainda é conhecida com isso. Então, se pode, eu não sei se pode ou não, mas eu queria que se levantasse, sabe, aqui na cidade, você que é da denominação, não interessa a denominação, não interessa o nome da placa que tem na igreja. Sim. Isso não interessa. Sim. O que interessa é o posicionamento. A gente precisa se posicionar para que essa cidade, esse nome desapareça. Não é à toa que a cidade não cresce. Não é à toa. A cidade perde ranking de educação, perde ranking de transporte, de negócio, ranking de poder aquisitivo, de empresas grandes que vêm para cá. A cidade não cresce. E aí você fala, por quê? Porque estamos do lado de Rio Preto, só Rio Preto cresce. É óbvio, a cidade chama feitiço. O que se espera de bom nisso, né? Então, me perdoe se eu estou sendo, imagina, né? Mas o espaço isso está assim no meu coração desde aquela época. Sim, e a oportunidade eu acredito que seja abençoadora para que a gente convoque você na sua casa quando for orar. Senhor, eu não aceito também isso. Eu não quero esse nome para minha cidade. Eu quero uma cidade que tenha o nome de amor, de amorosa, né? Porque ela é
aceita por Jesus, ela é um local, né, que é amada por Jesus, não de feitiço, não disso, né? E nisso, minha irmã, a gente vê que falta um posicionamento de homens que se colocam diante do Senhor e falam, eu não quero isso, porque a gente vê num nível micro, que é a cidade, Catanduva, mas a gente vê em níveis macros também, vê o governo como que está, vê, né, toda essa situação política que a gente está vivendo, é governada por pessoas que não estão querendo um relacionamento com Deus. Porque se primeiro você tivesse, ama o próximo como você mesmo. Então, acontece em níveis macros, e a gente só às vezes observa esses níveis macros, mas dentro da minha casa, dentro da minha comunidade onde eu estou, eu sou um homem de Deus e aceito às vezes pornografia, e aceito às vezes promiscuidade, e aceito às vezes pedofilia. Não! Eu preciso me posicionar. Eu sou um homem chamado segundo o coração de Deus, eu sou um homem que sou aceito, eu sou um homem que sou uma ovelha amada por Jesus, então eu preciso me posicionar. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, né? Certo. Então, a gente precisa se posicionar e não aceitar essa questão, né? De que a cidade, poxa, a cidade, ela tem tanto potencial. Sim. Ela tem tanta gente boa aqui. Pessoas do bem, pessoas que querem, né? Que têm boa vontade, que têm empresas, que, né? Enfim. Então, eu aproveito essa oportunidade para poder fazer esse convite, né? De orar para que esse nome seja desaparecido. E que o amor de Jesus venha reinar nessa cidade. Amém. E obviamente que na região, porque tem muitos ouvintes aqui da região também. Nos ajude em oração. Sim, sempre orando em nome por de Jesus. nós. Sim, exatamente. Que bênção, irmão, que bênção. Amém. É isso mesmo, é posicionamento, né? Exato. É o que falta, assim... Bom, deixa pra lá. Vamos de louvor para encerrarmos o programa com uma linda oração. Eu vou passar esta missão da oração hoje para o irmão Lucas. Amém. Mas vamos de louvor. Dá tempo de um louvor ou quer? Dá tempo? Dá. Então vamos de Gerson Rufino, Vai Passar. Vida FM. Palavra pra você, não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu.
Você está ouvindo o programa Vida Plena. Apresentação: missionária Sandra Espada. Aqui papeando, eu e o Robertinho me dando as instruções. Robertinho, eu queria agradecer pela sua vida, você é uma bênção de Deus na minha vida. Mateus, não tenho palavras para agradecer vocês dois, meu Deus. Sensacional. Equipe sensacional. É o que eu te falei, sem eles nada acontece aqui. Eu queria agradecer também a audiência do Fábio Espada, do tio Alírio, do meu pai Pacheco, que está sempre aqui conosco, nos acompanhando. Que bênção que vocês podem estar sendo alimentados aqui, nesta uma horinha aqui pelo irmão, pelas nossas palavras, pelo Espírito Santo de Deus, e que realmente os corações sejam tocados. Fábio, tio Alírio, Pacheco, é uma bênção ter vocês na minha vida. Não tenho palavras para agradecer todos os dias a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Irmão, chegamos ao final do programa. Foi curto. Passou rápido. Passou muito rápido. Foi curtinho. Mas é uma oportunidade de deixar aqui um convite para que você volte. Amém. Venha novamente. As portas estão sempre abertas. E é claro que eu vou convidar você para fazer a oração final, porque eu quero receber também dessa oração. Pode ser? Por favor. Então, Robertinho, quando estiver ok, dá a passagem aí para ele. Vamos ao momento de oração. Amém. Em Hebreus capítulo 3, verso 12 diz: Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Deus, que nos envolve e que nos aceita como somos, da forma que nós somos, e que tenhamos, ó Deus, um coração, ó Pai, e que não seja ele perverso, incrédulo, ao ponto de se afastar de Deus, porque é isso que o Senhor não quer, que nos afastemos da tua vontade e do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe este município, esta cidade, que o teu nome seja, Deus querido, exaltado neste lugar, e que o nome de feitiço seja extirpado deste lugar. Em nome de Jesus, levanta homens valorosos, homens, ó Deus querido, que não se curvem para o pecado, para a incredulidade, para a pornografia, pedofilia, para o suborno, para o erro, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoe, ó Deus querido, esta cidade, abençoe este programa, Senhor, abençoe, a vida deles aqui, este canal seja um canal de bênção, para a cidade, para a região aqui, que vidas sejam alcançadas através deste programa abençoado que nós temos aqui. Em nome de Jesus, abençoe os ouvintes para a glória do teu nome. Todos são aceitos, são amados por Jesus, e eu oro a Deus em nome de Jesus. E queridos, não tenha dúvida de que você é filho e você é amado. Não importa quem você seja e onde você esteja, você é filho, você é amado. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. E eu que agradeço. Queria agradecer a sua presença. Amém. E mais uma vez deixar um convite aí para que o senhor retorne aqui. Amém. Queridos ouvintes, eu queria deixar então um recadinho que na próxima sexta-feira nós estaremos de volta ao programa ao meio-dia, ok? Então, todas as sextas-feiras, do meio-dia a 13h. Foi um prazer estar aqui com todos vocês, que vocês tenham sido realmente tocados no coração pela presença do Espírito Santo que habita aqui neste momento, que a gente consegue sentir aqui a presença do Espírito Santo, que essa presença invada também o coração de vocês e que vocês tenham uma semana aí abençoada, que Deus mostre o amor dele por cada um de vocês, a misericórdia, a graça do nosso Senhor, e que possamos estar juntos aqui na próxima sexta-feira. Irmão, quer se despedir? Eu agradeço mais uma vez, a oportunidade, agradeço a Deus primeiramente, sem Ele nada somos, e agradeço a vocês, e olha, parabéns pelo programa, parabéns, por esse canal de Manancial aqui na cidade, e continue firme, porque tem propósito,
né? A cidade precisa, a região aqui precisa. Então, glória a Deus pelo programa, pela vida de vocês aqui. Amém. Né? Continuem firmes, nós vamos estar orando aqui. Isso, por vocês, favor, né? eu aceito as Eu orações. agradeço. Amém. Eu Muito agradeço obrigada. a oportunidade. Eu que agradeço. Muito é um obrigada. privilégio poder estar aqui. Vamos de louvor para finalizar o programa. Vamos de Paulo Neto, Não Foi Por Acaso. Fiquem todos com Deus. Toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando, estou te preparando para o melhor que está por vir. Não foi por acaso que tudo aconteceu, pois só eu tenho a chave que abre e fecha, eu sou o teu Deus. E até mesmo no não sou eu trabalhando para o teu bem, pois a minha vontade é boa, perfeita e agradável também. Não foi por acaso que tudo aconteceu, é que todas as coisas cooperam pro bem dos que amam a Deus. Filho, fica tranquilo, descansa agora o teu coração, pois eu tenho o melhor pra você em minhas mãos. Filho, saiba que não foi em vão todo esse sofrimento, toda essa situação é só uma questão de tempo. Eu estou trabalhando. Vida FM. Leia hoje no jornal O Regional. Justiça mantém condenação da Associação Bom Pastor. Fundação inaugura nova unidade do Hospital Padre Albino hoje. Câmara recebe 2 audiências públicas nesta sexta-feira. Sangue O negativo tem estoque em nível crítico. FATEC abre processo seletivo para contratar professores. Inscrições do Festival Dança Catanduva terminam na segunda. Orquestra de Mulheres do Noroeste Paulista estreia em 8 de março. Livro reúne experiência de 20 mulheres empreendedoras da cidade. E no esporte, Liga Catanduvense abre inscrições para o Torneio do Trabalhador. Eu sou Guilherme Gandini e esses são os destaques desta sexta-feira no Jornal Regional. Para ler essas e outras notícias, acesse oregional.com.br.